quando evocamos a filosofia, melhoramos o nosso entendimento. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite, pessoal que está em casa. Que bonitinho, hoje o Paulo aparece aqui assim do meu ladinho desde o começo do programa. Estou aqui colado em você, que você está muito arredio. Vem cá, essa frase, que frase é essa que você começou o programa? É uma frase de um livro ótimo que eu li, inclusive eu fui no lançamento de uma pessoa sexta-feira, comprei um livro maravilhoso que é esse aqui, ó, As Lições de Paulo Freire. Esse livro é maravilhoso. O autor dele é um charme. Exatamente, eu também gosto mais. Quem foi no lançamento adorou. Tá? Então eu peguei a frase desse autor, tal de Paulo Giraldelli, filósofo. Esse autor é muito bom. Eu, por exemplo, gosto muito dele. Ele é muito inteligente, né? Sexy. Ele é inteligente, amável, sexy, amoroso e modesto. Essencialmente modesto, né? Muito bem, e quem que a gente trouxe hoje aqui pro programa? Não sei quem que a gente trouxe. Trouxe alguém aqui hoje? Trouxemos duas pessoas. Duas pessoas? Duas, não só uma. A gente trouxe a Cássia, que é historiadora, e a Amanda, que é uma quase bióloga, né, Amanda? Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bom? Uma bióloga fugitiva. É uma bióloga que a gente conseguiu arrebatar para a filosofia, pessoal. Mais uma das pessoas que a gente vai ganhando para a filosofia, né? É uma pessoa que seria alguma coisa na vida, agora vai ser filósofa. Exatamente, ou seja, não vai ser mais nada. A família está preocupada, mas enfim. Pessoal, lembrando, deixa eu pedir pro pessoal mandar recadinho para mim. Já estou aqui com o meu iPad na mão. Manda recadinho, manda sua pergunta. Hoje a gente tem, inclusive, umas perguntas legais no pessoal de casa que mandou vídeo, né? Vamos conversar sobre o livro, sobre o Paulo Freire, mas vamos conversar fundamentalmente com os internautas, os leitores, as pessoas que acompanham a Hora da Coruja, que mandaram vídeos ou que vão fazer pergunta agora pelo até porque semana passada eu não consegui atender nem um terço das perguntas que chegaram. Então, eu e o Paulo resolvemos fazer mais um programa sobre Paulo Freire, sobre o livro novo que chegou. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre educação, sobre Paulo Freire, sobre filosofia e cultura, manda pra gente o recadinho. E você selecionou vídeos? Selecionei 3 vídeos. Deixa eu ver como o Fernando tá. Ok, Fernando? Vamos colocar um já pra gente responder, então? Então, roda o primeiro vídeo, por favor. Olá, pessoal do Hora da Coruja. Olá, Fran, Paulo. Antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria primeiro de contar que o lançamento das lições do Paulo Freire lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional foi um dia muito feliz. Foi muito bom conhecer vocês pessoalmente. E sobre a pergunta, Paulo, logo aqui na introdução, quando você conta da década de 80, na PUC de São Paulo, que você foi aluno do Paulo Freire, ele fez uma proposta de curso para a turma que era ultrapassar a dicotomia, teoria e prática. Como que foi essa proposta no contexto da época e por que eu tenho a sensação de que em muitas instituições aqui no Brasil nós ainda não ultrapassamos a proposta do Paulo Freire? Grande beijo para vocês e um grande abraço. Ótima essa perguntinha da Lívia, né? A Lívia, que veio de Minas Gerais especialmente para poder participar do lançamento, levou o livrinho do Paulo autografado, já pode fazer birrinha lá em Minas, mostrar para todo mundo, né? Mas, Paulo, eu acho assim, quando eu vi essa pergunta da Lívia, eu pensei no seguinte. Primeiramente porque talvez Paulo Freire seja daqui do Brasil e o santo da casa não faz muito milagre, não é isso? A questão dela? Isso. Eu sei, o que as meninas acham? O que vocês estão achando? Vocês gostaram da pergunta da Lívia? Eu gostei bastante, assim, principalmente agora que eu estou na área de educação, o que eu tenho visto é que existe uma confusão muito grande. Inclusive, quando a gente estudou, né, Paulo, eu fiz a matéria com o Paulo sobre... Pegamos bastante do Paulo Freire, e uma coisa que ficou muito em voga é essa questão de se buscar uma teoria, uma prática, um manual prático sobre Paulo Freire, como se ele tivesse deixado mesmo um manual de conduta, de como dar aula, enfim. E eu acho que essa é uma grande confusão que a gente conseguiu tirar um pouco. Eu acho que isso
responde um pouco a questão da Lívia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, assim como você explicou para a gente em sala de aula. Eu não sei se eu consigo explicar em sala de aula. Eu acho outro problema no Paulo Freire é que geralmente as aulas que os professores dão sobre Paulo Freire, elas são totalmente contra aquilo que o Paulo Freire fez, aquilo que o Paulo Freire escreveu, aquilo que ele pregou. Eles tentam usar de uma metodologia fechada, como se fosse uma aplicação única, exclusiva daquilo, né? E não, quer dizer, não, parece que não leram Paulo Freire. Essa é a impressão que eu tenho. Então, a gente que faz licenciatura, né, e quando a gente começa as matérias de educação, os professores, eles já, antes da gente começar a ler o texto em sala de aula, eles já passam essa visão da dualidade, teoria e prática. Né? Então, assim, acho que quando a gente começa a ler os textos, a gente já começa a ler tendenciando essa leitura. Né? Então, assim, o professor ele influencia muito também, claro. E essa dualidade, essa dificuldade talvez da leitura correta da que Paulo Freire gostaria, eu acho que é muito influenciado pelos professores também, sabe? Eu não sei. Olha, eu acho até que a Lívia perguntou isso, eu não sei se ela chegou a dar tempo, né? Porque esse vídeo aí, ela deve ter saído da casa daqui, sexta-feira, chegou lá, começou a ler a introdução e fez a pergunta a partir da introdução. Porque no final do livro tem uma resposta, uma tentativa de resposta, né, para dualidade teoria prática. Eu noto que as pessoas, não é que elas não sabem a resposta desta pergunta, elas não sabem a pergunta, elas não entenderam a pergunta do Paulo Freire. Isso lá no passado e agora no presente, por uma questão extremamente simples. A distinção teoria-prática que o Paulo Freire fala não é uma distinção teoria-prática do senso comum. Ele não está falando a seguinte coisa: a teoria, né, é uma doutrina e a prática é qualquer prática. Ele está falando num sentido filosófico. Então, veja, quando ele está falando em teoria, ele está falando em processos epistemológicos. Ele está falando no quê? Né? Ele está falando em como é que o conhecimento se dá, discussão sobre como o conhecimento se dá. São questões epistemológicas que ele está levantando. Uhum. E isso é distinto, né, das questões práticas, que na filosofia são questões morais. Então, em filosofia, a distinção teoria-prática é outra coisa. Porque ela é uma distinção entre teoria do conhecimento e moral, e ética. É isso que está na jogada. Né? O que está na jogada é porque é que, quando nós estamos investigando questões de ordem cognitiva, como é que se dá o conhecimento, nós colocamos a moral de lado. E como é que, quando nós discutimos questões morais, éticas, nós colocamos a epistemologia de lado. Então, veja, a consequência disso é a seguinte. Quando nós discutimos conhecimento, nós estamos discutindo o verdadeiro e o falso. Uhum. Quando nós discutimos moral, nós estamos discutindo o certo e o errado. Então, questões morais são do âmbito do certo e do errado. Questões do conhecimento, questões epistemológicas, são do âmbito do verdadeiro e do falso. Isso tem uma implicação, qual? Né? O verdadeiro acaba ficando com dois opostos. O oposto do verdadeiro, no âmbito do conhecimento, é o falso. Mas o oposto do verdadeiro, no âmbito da moral, da prática, do comportamento moral, portanto a prática, é a mentira. Uhum. Então, esse é o problema. Por que nós fazemos essa separação? Será que não haveria uma teoria que unificasse, que superasse essa dicotomia, que ultrapassasse essa dicotomia? Por que ultrapassar essa dicotomia? Por uma razão super simples. Super simples. Para poder responder a seguinte pergunta, que é uma pergunta do Sócrates.
O Paulo Freire, na verdade, está discutindo uma questão que vem lá de trás da filosofia, que é uma pergunta do Sócrates. O Sócrates não acreditava que uma pessoa, um filósofo, que tivesse conhecimento, que fosse sábio, que ele pudesse fazer o mal. Que ele pudesse, por exemplo... Bom, né? talvez até por isso que o Platão, na sua teoria, ele acaba dizendo que o rei seria o filósofo. O rei filósofo, porque ele é filósofo, ele vai ser ao mesmo tempo sábio. Se ele é sábio, ele não vai cometer o mal. Ele não vai cometer injustiças na Não sociedade. vai cometer injustiças. Sim. Então, isso, para nós, modernos, isso não acontece. Por quê? Porque nós estamos carecas, né, de achar que há pessoas muito inteligentes, que têm conhecimento, mas que podem usar esse conhecimento para o mal. A gente tem muito essa impressão hoje em A gente dia. tem muito essa A gente diria até ao contrário, assim, a gente costuma dizer o quê? A pessoa, quanto mais a pessoa não é estudada, ela é uma pessoa boa de coração, não é? Costuma dizer isso. Ah, estudou muito, se tornou uma pessoa arrogante. A questão o bom selvagem. Né? Então, o que o Paulo Freire tá buscando é, será que é possível pensar como Sócrates? Será que é possível a gente construir, né, uma visão do homem que seja o homem sábio, ou seja, o sábio é aquele que conhece, mas ao mesmo tempo é honesto, é bom. Será que é possível isso? Ou será que nós vamos eternamente ter que dicotomizar? A dicotomia é real ou ela é uma falsa impressão? Né? Isso é uma coisa que a gente escuta muito. Tem gente que chega assim e fala assim para você: o Hitler, do ponto de vista moral, era um monstro, porém ele era muito inteligente. Sim. Eu, por exemplo, eu sou mais socrático nesta hora. Eu não vejo inteligência absolutamente nenhuma no Hitler. Entendeu? Também não. Então eu tô muito mais preocupado com esta questão de que o que é a inteligência, né? E o que é a moral. Elas talvez a precisam pergunta estar seja separadas. essa. Não, mas talvez a pergunta errada das pessoas seja essa. O que é inteligente? O que é ser inteligente? O que é inteligência para as pessoas? Alguns acham que você ser muito inteligente é você colecionar obras de arte, do qual você pode abrir um livro de artes que te diz tais obras são de arte, você compra, coleciona, então você é uma pessoa muito culta, uma pessoa muito refinada, e não é isso a inteligência. Isso Nietzsche... Então, assim, e é isso que o Hitler fazia. Quando ele invadiu, por exemplo, a Grécia e não deixou destruir os monumentos, não é por um grande interesse nos monumentos no sentido de inteligência, porque isso vai fazer... vai lembrar da filosofia, né? Não foi por nenhum carinho à filosofia, nem nada do tipo. Foi único exclusivamente porque existem alguns ícones no mundo no qual ele, inclusive, desmontou e levou para fazer o quê com aquilo? Nada. O Nietzsche chamava isso de o filisteu da cultura, a cultura filisteia, né? Professor, Rousseau, ele coloca a teoria submissa à prática, né? E aí Platão, Sócrates, ele acha que se você conhece, logo você vai agir daquela maneira. Então, assim, seriam opostos, pensamentos opostos, tipo, um coloca a teoria submissa à prática e o outro acha que se você pratica, logo você conhece? O Sócrates não acredita que você precise subsumir uma coisa à outra. Ele tem uma palavrinha que resolve o problema. Porque, veja, o filósofo é amigo do saber, mas ele não é o sábio. Sim. Então, quando ele deixar de ser o amigo do saber para ser o sábio, ele vai ter resolvido esse problema. Porque o sábio não é o inteligente, o sábio é exatamente aquele que é o inteligente e moralmente correto. O filósofo é aquele que sabe que não sabe? O filósofo é aquele que sabe que ele é apenas amigo do saber e que ele não é sábio. Por isso que ele é filósofo. Porque o dia que ele for sábio, ele deixa de filosofar. Ele passa para o campo do saber. Porque o filósofo, principalmente, é um ingênuo. O filósofo é aquela pessoa que ele vê um problema na sociedade e ele interpreta ou faz perguntas ingênuas sobre aquilo. Enquanto que o Rousseau, ele faz uma subsunção. Ele faz uma subsunção inversa da nossa. Ao invés dele separar moral de um lado e conhecimento do outro, ele subsume o conhecimento à moral. Para ele, toda vez que você falar verdadeiro, o oposto não é o falso. O oposto é sempre a mentira. O Rousseau não consegue imaginar aquilo que o Descartes imaginaria, que é um cientista mau.
né? A ideia do gênio maluco, do gênio mau, né? Não tem para ele isso. Ele falou, uma pessoa que é sábia, que é um cientista, que é um homem de ciência, que usa da razão, vai usar da razão também num sentido da honestidade. É o que se esperaria. É o que se esperaria, né? Mas ele subsume. O Sócrates não está pensando em subsunção. O Sócrates está pensando numa coisa assim, ó, a hora que alguém chegar na sabedoria, essas coisas essa dicotomia vai desaparecer naturalmente. Por exemplo, cientistas que usam os animais para fazer alguns testes que não seriam nem necessários. A gente imagina que você não precisaria de um filósofo para estar fazendo ali o papel de interventor e usar de bioética para isso. Quer dizer, ensinar um cientista a bioética. Um mundo de sábios seria um mundo sem bioética. Seria um mundo sem bioética. Porque nós não precisaríamos... Porque já estaria intrínseca, né? Está intrínseca aqui o que é usar da razão? Né? Eu vou trucidar um bichinho. Um bichinho que você, durante o curso inteiro, aprendeu sobre a vida dele, teve contato com ele, e aí, de repente, você fala assim... Em nome do quê? Em nome do quê? Em nome da ciência? Bom, mas aí tem que ver que, em nome da ciência, até que ponto? Né? Então, até que ponto e aí a gente pode falar de racional Hitler, isso? E aí a gente pode falar de Hitler de novo, porque a história conta que ele usou, foi durante o período dele de governo, que mais se abriu pessoas e cadáveres, enfim, né, para se testar tudo quanto é tipo de método maluco. Então, professor, voltando um pouquinho para a pedagogia de novo, porque eu acho que todo mundo que vai comprar esse livro tem, assim, várias curiosidades sobre Paulo Freire no sentido que a gente costuma mesmo usar na pedagogia todos os dias. E uma coisa que eu queria... Uma vez você falou com a gente que a proposta do Paulo Freire ela não servia para essa escola que a gente tem hoje, porque ela iria para muito além dos muros da escola, né? Não seria num espaço fechado. Paulo Freire falava que a educação ela seria feita em todos os lugares, né? Em todos os âmbitos. Eu gostaria, professor, que você falasse um pouco mais sobre essa questão. Não, talvez isso que você esteja falando seja exatamente o porquê da Lívia remeter à questão escolar. Quer dizer, quando você pega uma questão filosófica e você circunscreve ela à instância escolar, você mata a questão filosófica. Porque a questão filosófica, ela pertence ao mundo escolar, mas ela não é exclusiva do mundo escolar. Interessante. Eu conheci uma escola freiriana quando eu estava fazendo pedagogia, e a escola não tem paredes. A primeira coisa que você chega na escola, você não é possível que aqui seja uma escola. Ela não tem paredes. E eu achei, para quem fez uma escola a vida inteira, com as carteiras todas viradas para frente, você chegar e não tem turmas, não é separado por idade, não é... É porque o modelo de escola moderna, não é o modelo de educação de crianças e jovens. É o modelo da universidade. Sim. Né? Então, transportaram o modelo da universidade para a escola. E aí você tem o quê? As palestras e os seminários. Isso é universidade, é uma relação entre adultos, né, que é diferente, né? Porque aí é uma relação de instrução. A universidade é uma confraria de adultos intelectuais. Nasceu assim. Então, quando você transporta esse modelo para o modelo da educação das crianças, você transforma a escola numa mini universidade, ou seja, você põe situações fechadas e põe as crianças assistindo palestras. Né? Até porque isso é tão verdade quando a gente está na universidade, uma das coisas que a gente costuma dizer muito, e todos os alunos dizem, a universidade atrapalha meus estudos. Porque agora eu tenho que parar o que eu estou estudando, o que eu estou fazendo de pesquisa, ir lá assistir aquela aula, sabe? É burocrático, né? É um conjunto de palestras. Né? A universidade é um conjunto de palestras, só que ela também não funciona porque é um conjunto exagerado de palestras. Né? Ao invés de você ter 1 ou 2 por semana, você tem 10 palestras no dia de professores que não estão preparados para dar palestras. Então, também não funciona. Mas o problema ali da teoria e prática você está no processo educativo, ótimo. Então, aonde você quer chegar? Eu quero chegar numa situação onde a teoria e prática se dissolva, a dualidade. Aonde? Então eu quero chegar num sábio. O sábio vai ser o cara, né, que
essa dicotomia não vai acontecer nele. Porque, inclusive, isso não é uma coisa que a gente não entenda, porque a noção que a gente tem de sábio é exatamente essa, né? Fala, fulano não é um cientista qualquer, ele é um sábio, ele é capaz. Ele é capaz de aconselhar, né? Ele é capaz de aconselhar. Então, ele é capaz de aconselhar por quê? Porque está embutido nele, no conhecimento dele, uma pegada moral, né? Uma pegada ética. Está embutido no que ele fala uma pegada ética, né? Agora... veja, isso é muito comum na escola. É muito comum. No Facebook está aparecendo um recadinho assim. Educação se faz em casa, escola é para instruir. Então, é a volta da dicotomia. Por quê? A escola instrui. O professor de matemática ensina matemática. Em casa é que se ensina questões morais. Ora, então é o contrário do que o Paulo Freire está falando. Vamos fazer da escola um ambiente, né, onde as questões morais e as questões do intelecto se deem juntas, se dê concomitantes, para fazer com que cada um se preparar para a vida, né? E é exatamente assim que funcionava na escola freiriana, a escola que eu conheci. Eu não posso, por quê? Porque na vida, tudo que você vai fazer tem julgamentos morais embutidos nos julgamentos de conhecimento e vice-versa, né? E como se o conhecimento, assim, no âmbito escolar, conseguisse ser separado do conhecimento do conhecimento moral. Não existe essa separação, né? Então, isso aí, você tinha outro... Eu tenho mais perguntas. Vamos pedir para o Fernando colocar mais uma, então, Fernando, por favor. Boa noite, Hora da Coruja. Eu sou o João Pedro e minha pergunta é a seguinte. Como lidar com a situação em que o professor é cansado da profissão e frustrado com as condições de ensino diz ao jovem professor que ele deixa disso, não vai funcionar fazer nada de novo para mudar essa escola. É isso aí, abraço. Isso vocês escutam direto, né? O tempo todo. E assim, eu acho engraçado nas aulas as aulas de licenciatura nessa área de educação, assim, pra gente que faz, por exemplo, biologia, não faz diretamente pedagogia ou algo, a gente discute, em sala de aula é lindo, tudo é flores, né? Aí quando a gente vai para prática, vai para a escola, para o estágio e senta para conversar com o professor sobre, tipo, se discute a questão da teoria da prática, do tal professor reflexivo, mas quando chega na hora H e que a gente quer conversar com o professor sobre a sala de aula, aí vem uns professores e outros com aquela, então, mas o importante é estar sempre pensando sobre essa situação, né? Nós estamos vivendo uma situação, aí não é... Coitado. Aí Bom, o Paulo Freire, na vez passada, isso eu ressalto no livro, ele é fundamentalmente uma figura da esperança, né? Porque, veja, não é só pela experiência pessoal. Eu acho que quem passou pela ditadura, pela Revolução, pelo exílio, por tudo que ele passou, e depois volta ao seu país e assume uma secretaria de educação e tal, acho que quem faz esse itinerário acaba tendo a confirmação para si mesmo de que vale a pena ter esperança. Né? Porque a vida parece ensinar isso, né? Agora, então, ele pessoalmente é uma figura de esperança. Outro dia eu estava assistindo um filósofo, acho que num programa de TV, que é o Pondé da FAAP, professor da FAAP e colunista da Folha de São Paulo. E ele estava dizendo que ele acha... ter utopia, ter esperança, ele acha brega, né? Eu não acho brega. Eu acho que quando você perde a esperança, quando você perde a utopia... Primeiro que eu acho aquilo que o Paulo Freire acha nesse sentido. Eu acho que é impossível alguém perder a esperança. Não é mentira. Sem vida. É mentira que alguém perde a esperança. É um clichê, mas é verdade. É um clichê, mas é verdade. A utopia é uma forma de aumentar essa esperança, renovar a esperança num povo que não tem mais esperança. Você quer ver uma coisa interessante? E eu acho que a utopia serve também às vezes como uma grande mudança, para acontecer uma grande mudança social.
Sim, ela é um espelho negativo. É um espelho negativo que funciona muito bem a ponto de provocar uma revolução política ou social que tenha mudanças reais. Você quer ver uma coisa que eu poria como oposição ao que o Pondé falou? O pensamento do Schopenhauer. Schopenhauer diz a seguinte coisa: um homem doente na cama, para morrer, com dores horríveis, se você conseguir fazer com que ele tenha uma pequena melhora, Sim. E a dor dele diminuir, imediatamente ele começa a fazer planos como se ele fosse ter vida eterna. Né? E isso Até porque para a gente poder viver, a gente também vive como se tivesse uma vida eterna. Então, né? o Paulo, a gente nunca fica o tempo pensando na morte, não então vou sair de casa porque eu posso ser atropelado. Quer dizer, não vive pensando na morte. Como aquela propaganda. Pulsão de vida. Como aquela propaganda que passava na televisão, que tudo que a pessoa ia fazendo durante um trajeto aparecia a porcentagem de chance dela morrer desse perigo. Se isso for brega, então o homem é naturalmente brega. O homem eu diria que o Sartre falou que o homem está condenado à liberdade, então eu diria que o homem está condenado à breguice. O homem, porque o Paulo Freire diz a seguinte coisa: onde houver homem, onde houver mulher, tem esperança. Né? Então, essa questão, isso é um lado da questão, né? Que é o que nós estamos pondo aí. Porque, né? Agora, o outro lado que a Amanda estava levantando é que eu acho que alguns professores, eles querem ter esperança, não por conta da esperança, mas eles querem ter esperança criando um subterfúgio, ou seja, não dar de cara com a realidade, porque eles temem perder a esperança. Eles não sabem que eles não perderiam. Eles não sabem que eles não perderiam. Eles poderiam enfrentar a realidade sem perder a esperança, mas eles têm medo de perder, então eles não enfrentam. Então, por exemplo, eu conheço muitos colegas que dão aula na licenciatura, que discutem questões de educação na universidade, que não têm coragem de chegar para o aluno de licenciatura que vai se formar professor e discutir com ele as condições reais do ensino hoje no Brasil, do tipo de dizer para ele a seguinte coisa: você está fazendo um curso de licenciatura, eu vou contar uma coisa para você. Você vai ganhar R$7 a hora a aula e o Brasil é assim, assim, assim. O cara finge que não está acontecendo isso. Porque ele acredita que ele vai perder a esperança e o aluno também vai perder. Mas não vai. Mas não vai. Ele pode ser realista. Ser realista não necessariamente significa ser pessimista. A gente pode ser realista e ser otimista. É interessante essa... Porque está ligado, né? O realismo ao pessimismo. Né? Não necessariamente. Não tem essa ligação imediata. Que é mais realista do que o Paulo Freire. O Paulo Freire conhecia a realidade do Brasil na sua maior miséria. Na sua maior miséria. E era né? extremamente E é uma figura utópica. Né? Uma figura que sempre pregou utopia. Né? Então, eu acho que isso é uma falácia da análise. Né? Querer fugir da análise do cotidiano nosso, que está ruim, né? Por conta de achar que isso determinaria, o aluno sairia da licenciatura, não faria o curso. Né? Acho que não. Só completando isso aí, porque quando chega na universidade, é exatamente essa grande reclamação. Sair e, de fato, a gente tem um susto quando a gente chega, de fato, na escola e vai ver a realidade da escola. Só que nós não somos preparados, igual o professor falou, para chegar na escola e saber como lidar com isso, por causa disso, por causa desse medo, dessa desesperança que vai causar tanto no professor quanto no aluno. Amanda, só um minutinho, eu já volto para você. Só vou dar um intervalinho aqui, que acabou nosso tempo do primeiro tempo. É menos de 1 minuto, gente, a gente já volta.